Boa noite aí a todos. Nós vamos fazer uma sessão conjunta hoje entre a Sociedade de Gastrologia da Bahia e a Associação de Gastrologia do Rio de Janeiro. É uma sessão inovadora, porque são duas sociedades, duas federadas, fazendo junto um evento. A ideia nossa era não fazer nada gigante, fazer uma coisa intimista que permitisse uma boa discussão. E para mim foi uma honra, nesses 2 anos como presidente da Associação de Gastrologia do Rio de Janeiro, ter trabalhado com Bruno César. Bruno César, como presidente da Federada, e aqui, Bruno, não estou falando para rasgar confete, eu não tenho a menor dúvida que de todos os presidentes do Brasil, você foi o mais atuante, sem dúvida. Você conseguiu, de uma forma muito intensa, levar a gastrologia para o interior da Bahia, disseminar conhecimento, fazer vários eventos, foi extremamente atuante na sociedade. Então, foi uma honra ter tido você como parceiro da sociedade e também vai ser uma honra ter você no mandato do nosso querido Sérgio Pessoa, onde nós vamos estar juntos aí na direção. A ideia de hoje é fazer uma revisão sobre doença inflamatória intestinal, especificamente sobre Crohn. O Bruno vai fazer uma apresentação inicial e depois eu vou apresentar um caso clínico e a professora Ana Tereza Pulgas e o professor Carlos Brito vão comentar o caso e vão comentar também a apresentação do Bruno. Bruno, a palavra está aí com você. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Toninho, aí pelas palavras elogiosas. Na verdade, acho que o grupo de pessoas que esse ano, esse biênio, né, fizeram parte das federadas, representando cada um dos seus estados, foi bastante ativo. Eu acho que nós aprendemos bastante de forma mútua, todos os presidentes, porque cada um com uma ideia inovadora, cada um com um estilo diferente de fazer suas atividades, acabou contagiando bastante a todos para que nós tivéssemos um biênio realmente com um brilhantismo de todas as federadas. Eu fico muito feliz de ouvir de uma pessoa como o Antônio Carlos esse destaque aí pelo trabalho que a gente fez. Isso engrandece bastante e nos coloca nos mostra que a gente está na direção certa. Então, muito obrigado, Antônio Carlos, e obrigado também por essa oportunidade da gente estar aqui hoje, destacando aqui que nós temos pessoas hoje aqui do Rio de Janeiro, tem colegas da Bahia, está entrando cada vez mais gente aqui, tem colegas de Pernambuco também, está quase 3 sociedades, tem bastante gente de Pernambuco. Só para falar, Bruno, que infelizmente a gente não vai ter o nosso colega Fernando Évore, porque ele teve uma crise asmática e estava sendo atendido aí na emergência com uma crise de asma, torcendo aqui para que ele rapidamente se recupere. É verdade. É uma pena não ter o Fernando hoje aqui, mas logo, logo ele vai estar bem recuperado. Eu vou, nesse momento, então, compartilhar aqui a tela para a minha apresentação. Nós teremos, ao término, a moderação do doutor Antônio Carlos, que é o presidente da sociedade, da Associação de Gastroenterologia do Rio de Janeiro, e teremos como debatedores a doutora Ana Tereza Pulgas e o doutor Carlos Brito, que é gastroenterologista em Recife, é professor, pesquisador da Fiocruz e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Então, eu vou abrir aqui a minha apresentação para que eu possa já iniciar o compartilhamento. Bom, estão todos vendo a apresentação? Ok, ok. Estamos vendo sim, Bruno. Pronto, então, mais uma vez, obrigado. Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre estratégias de tratamento da doença de Crohn. Quando a gente fala de estratégia de tratamento, a gente acaba
caminhando um pouco pela história em si, né, do manejo, do tratamento da doença inflamatória intestinal, da doença de Crohn. E, para ilustrar bem isso, eu acho que esse cenário aqui, para quem lida com doença inflamatória intestinal, era bastante costumeiro, é ainda bastante costumeiro de se ver, como, por exemplo, essa paciente, uma paciente real que eu acompanho no meu consultório, que ela veio para mim inicialmente com 28 anos, já vinha com um diagnóstico de doença de Crohn há 4 anos. Quando veio para mim, vinha com a história de que fazia uso quase que contínuo de mesalazina, e vez ou outra, quando ela apresentava uma piora, a doença de Crohn piorava os sintomas, piorava a atividade, e ela utilizava cursos de corticoide. E assim ela foi fazendo por pelo menos 4 anos. Nesse tempo, ela evoluiu com um quadro de suboclusão, ela tinha uma doença de Crohn iliocolônica, o ilho terminal bastante comprometido, ela evoluiu com uma suboclusão, evoluiu com fístulas enterocutâneas, ela precisou de vários internamentos, muitas vezes em unidades de semi-intensiva, em UTI, precisou de diferentes cirurgias, e essa história de complicações, essa história de impacto na qualidade de vida da paciente, acabou levando como eu bem falei, um grande impacto na qualidade de vida, um impacto social e econômico. Ela perdeu o emprego e, em uma das vezes, assim, no consultório, ela sempre chorava muito no consultório, ela perguntava assim, por que a minha vida só tem espinhos? E era uma vida espinhosa, era uma vida bastante complicada, em virtude dessa história natural da doença de Crohn não ter sido, né, interrompida da forma como a gente deseja nos dias atuais. Bom, estou tentando passar aqui, deu uma travadinha aqui na apresentação, vamos ver agora. E quando a gente vai olhar no século XX, principalmente na primeira metade do século XX, a gente vê que a história do tratamento da doença inflamatória intestinal, ela foi se somando com o advento de novas classes terapêuticas. Então, inicialmente os corticoides, antibióticos, depois a gente passou a ter os aminosalicilatos, anos depois o advento e a inclusão dos imunossupressores como classe terapêutica, a terapia biológica, mais tarde, no final dos anos 90, primeiramente o infliximab, depois o adalimumab, o certolizumab, né, o golimumab, e mais recentemente, né, o surgimento de novos mecanismos como anti-integrina, anti-interleucina, e no caso da retocolite ulcerativa, os inibidores de JAK. Então, ao longo do tempo, isso foi se somando, esse conhecimento ele foi cada vez. Desculpa, gente, eu tive um probleminha aqui. Então, cada vez mais ao longo do tempo, essas classes de medicamento foram se somando à prática clínica, porém, aquela estratégia da gente ir pulando de uma classe para outra, a cada falha, a manutenção dos sintomas, isso levou, né, muitas vezes, a esses desfechos, né? Ao surgimento de estenoses, a necessidade de cirurgias, internamentos, colectomias, enfim, não mudando, não alterando a história natural da doença de Crohn. E algumas doenças crônicas podem, né, causar danos ao longo do tempo. E muitas vezes esses danos são irreversíveis e progressivos. E isso acontece, e é assim que acontece com a doença inflamatória intestinal, né, principalmente com a doença de Crohn. E por que esses danos irreversíveis, apesar de todas aquelas medicações, todas essas classes terapêuticas que surgiram, por que a gente ainda tem esses danos, né? Primeiramente, porque muitas vezes a doença de Crohn, a retocolite, são doenças com apresentação fenotípica variável. Mesmo você tratando corretamente, ainda existe um percentual de pacientes que desenvolvem refratariedade ao tratamento. Muitas vezes por
porque o paciente não tem o conhecimento sobre a importância da sua doença, falta conhecimento sobre os danos a longo prazo, medos dos efeitos adversos dos medicamentos, muitas vezes eles deixam de tomar e fazer o tratamento, né, seguir o tratamento. Muitas vezes o nosso sistema de saúde também acaba levando à criação de dificuldade de acesso a especialistas, centros de referências e tratamentos. E, por fim, essa aqui é uma chave que a gente tenta sempre bater muito, né? Uma tecla que a gente tenta sempre bater muito, que é a questão do médico, né? Que muitas vezes é o próprio médico também que proporciona um atraso no diagnóstico, a manutenção de um tratamento ineficaz por longo prazo e estratégias de tratamento, né? Como a gente viu ao longo de muitos anos, baseada apenas em sintomas. E aí, já no começo ali dos anos 2000, se perguntava, né, que caminho nos levarão à mudança da história natural da doença inflamatória intestinal? Será que nós devemos buscar unicamente a remissão clínica? Será que a cicatrização da mucosa, né, a busca por uma remissão profunda faz diferença no manejo desses pacientes, né? E a gente foi vendo que sim, e que para atingir cada vez mais essa cicatrização da mucosa, essa remissão profunda, a gente precisava enfatizar a importância do diagnóstico e do tratamento precoce desses pacientes com doença de Crohn. E nesse ponto, eu sempre gosto de fazer essa comparação com algumas experiências dos nossos colegas, dos cardiologistas, dos endócrinos. Por exemplo, quando um cardiologista diagnostica uma hipertensão ou pega um paciente ainda pré-hipertenso, ele tem a preocupação de manter aquela hipertensão normal, né? Porque ele sabe que uma hipertensão não tratada poderá, ao longo do tempo, levar o surgimento de complicações em órgãos-alvos, né? O surgimento de proteinúria, hipertrofia no miocárdio, desenvolvimento de retinopatia, lesões cerebrais e, por fim, o surgimento de complicações mais sérias, como insuficiência renal, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, né, aumentando a mortalidade desses pacientes. Então, eles tratam a hipertensão porque eles sabem que é importante manter aquele alvo que eles determinam para poder evitar a história natural aqui mostrada para vocês. Na diabetes, a mesma coisa. Quando um endócrino, quando um clínico identifica um paciente com diabetes, né, ali recentemente diagnosticada, tudo o que ele quer é controlar a glicemia, atingir os alvos terapêuticos para poder evitar as complicações, a retinopatia, doença renal, neuropatia, o pé diabético e assim por diante. E o atraso no diagnóstico e no tratamento da doença inflamatória intestinal, assim como na cardiologia, na endocrinologia, causa danos, né, impacto negativo na vida do paciente. Então, foi, por exemplo, pensando nisso, que o Dr. Hanauer, em 2003, ele publicou esse editorial aqui, onde ele lançou assim uma agenda para a doença de Crohn, né? Nessa agenda ele dizia, olha, nós precisamos aprender mais sobre a história natural da doença de Crohn, nós precisamos, por exemplo, avaliar qual o impacto da cicatrização da mucosa ao longo do tempo nessa doença. E aí, justamente anos depois, vários estudos foram sendo realizados justamente para mostrar o impacto, qual o impacto que a cicatrização da mucosa leva, né? Se a cicatrização da mucosa realmente importa no manejo da doença de Crohn. E os estudos foram se somando, né? Por exemplo, ainda em 2002, né? Esse estudo aqui mostrou que em pacientes com doença de Crohn colônica, as ulcerações profundas do colo aumentam a probabilidade de colectomia. Né? No acompanhamento de 1, 3, 8 anos, a taxa de colectomia foi de 31, 42, 62% para os pacientes com úlceras profundas, em comparação com 6, 8 e 18% naqueles que não tinham úlceras profundas. Então, o impacto da atividade endoscópica é muito importante. E a cicatrização da mucosa, qual é o impacto em termos de hospitalização? Já nesse outro estudo, publicado em 2006 pelo Paul Rutgers, ele mostrou que pacientes com cicatrização de mucosa necessitaram menos de internação do que aqueles que não cicatrizavam a mucosa no Accent One. Outros estudos também mostraram que a cicatrização da mucosa levava a menor necessidade de cirurgia. E nessa meta-análise aqui publicada em 2016, né, mostrou que a cicatrização de mucosa reduziu a necessidade de cirurgia em 61% em portadores de doença de Crohn. Então,
né, outros estudos foram sendo publicados e nessa recomendação aqui do ECO mostrou, né, justamente que a cicatrização da mucosa leva a menos recidiva, menos hospitalização, menor taxa de complicações, menor necessidade de cirurgia e menor recorrência pós-operatória. Um outro ponto, né, também nessa agenda aqui do Dr. Hanauer, foi comparar, né, as estratégias step-up e top-down no tratamento, no manejo da doença de Crohn. Então, será que aquela estratégia que a gente mostrou lá no início, que levou ao surgimento né, que não foi capaz de mudar a história natural da doença e que levou ao surgimento de todas aquelas complicações nos nossos pacientes, será que essa é a melhor estratégia a seguir? Ou será que a gente já deveria iniciar um tratamento mais intensivo desde o diagnóstico? Né? Fazer um tratamento mais precoce. E foi pensando justamente nesse gráfico aqui, nessa figura, né, de que quanto mais precoce a doença, mais precocemente você iniciar o tratamento, mais você vai estar tratando a fase inflamatória da doença. E ao longo do tempo você vai tendo o surgimento das complicações. Isso ficou, de certo modo, mais bem caracterizado, né, no score de Lehmann, e quando a gente faz justamente, quando a gente avalia justamente o score, né, a representação gráfica do score, a gente pode ver o seguinte, que a doença de Crohn, como a gente sabe, apresenta cursos de atividade da doença ao longo do tempo. E esses cursos de atividade vão levando a um dano progressivo no trato gastrointestinal. E esse dano progressivo leva ao surgimento de complicações, estenose, fístulas, abscessos, a necessidade de cirurgia. E quanto mais tardia a doença, maior o percentual de pacientes que acabam evoluindo para a necessidade de cirurgia. Então, nesse contexto, os pesquisadores começaram a identificar que tratar os pacientes dentro de uma janela de oportunidade poderia interromper, poderia fazer uma mudança nessa história natural. E um dos estudos assim que se preocupou inicialmente e mostrou uma eficácia do tratamento precoce mais intensivo foi justamente o SONIC, né? O SONIC mudou paradigmas no tratamento da doença de Crohn, né? E foram 3 braços que foram comparados, pacientes virgens, naíveis de imunossupressão, de biológico, foram tratados com azatioprina em imunoterapia ou com infliximab em imunoterapia, ou então eles eram tratados em comboterapia com infliximab e azatioprina. E o que a gente viu, né, muitos já conhecem, na semana 26, a comboterapia foi capaz de induzir mais remissão clínica livre de corticoides do que os outros 2 grupos. E também, como desfecho secundário, esse grupo apresentou uma maior taxa de cicatrização de mucosa. Então, né, começaram a surgir novos estudos também, tentando buscar respostas parecidas que o SONIC apresentava. E nesse estudo, no REACT, publicado por um grupo também de pesquisadores importantes da doença inflamatória intestinal, a Severini, o Remo Panaccione, enfim, o Brian Fegan, vários pesquisadores importantes, eles compararam 2 grupos nesse estudo. E o objetivo era comparar a eficácia do manejo convencional da doença de Crohn com a terapia combinada precoce. E foi um estudo prospectivo de 24 meses, randomizado, controlado, um estudo de eficácia de tratamento que comparava a terapia combinada precoce com a terapia convencional. Foram 1.982 pacientes, né, de terapia combinada precoce, 1.084, e a estratégia convencional, 898 pacientes. E aí, ao término de 24 meses, o que foi que esse estudo mostrou? Que aqui no gráfico A, por exemplo, quem fez o manejo convencional acabou evoluindo com a maior necessidade de cirurgia do que quem usou a terapia combinada precoce. Também, quem usou a terapia combinada precoce apresentou menos complicações sérias do que aquele grupo que fez o manejo convencional. A admissão hospitalar também é uma vantagem para a terapia combinada precoce. E quando se avaliou junto essas 3 variáveis, também manteve-se a vantagem de se tratar precocemente os pacientes com a terapia mais eficaz, com a terapia combinada. Então, esses
primeiros resultados, esses, né, estudos que foram mostrando eficácia em tratar de forma mais intensiva os pacientes, nos levou a justamente esse questionamento. Então, vamos fazer a terapia top-down para todo mundo, para todos os pacientes que são diagnosticados com doença de Crohn, né? Mas isso talvez fosse nos trazer um risco, um custo maior, né, para o tratamento. E muitas vezes a gente poderia estar submetendo pacientes que não precisariam desse tratamento mais intensivo, submetendo eles ao maior risco. Então, o que é que nós deveríamos fazer? De repente, ao invés de usar essa estratégia step-up convencional, abandonar essa estratégia aqui, e ao invés disso, fazer um step-up acelerado, né? Usar uma estratégia baseada em imunossupressores para aqueles pacientes que não precisariam de uma terapia biológica logo no início, e não permitir que esse paciente ficasse com a terapia ineficaz durante muito tempo, que a gente progredisse para uma terapia combinada, assim que os nossos alvos não fossem atingidos. E aí, a gente se pergunta, como a gente selecionar esses pacientes, né? E aí começou a se falar muito sobre os fatores prognósticos na doença de Crohn, né? A gravidade, o fenótipo do paciente, junto com outras variáveis também, como tratamento que ele já havia feito, a presença de manifestações extraintestinais, a segurança que a gente gostaria de impor para o paciente em determinados grupos, mas sem dúvida nenhuma, estabelecer aqueles pacientes que têm prognóstico mais grave e que apresentam um fenótipo da doença que evoluirá com mais complicações, nos levaria a tratar esses pacientes mais precocemente com a terapia combinada, né? E para isso, como a gente não tinha bola de cristal para adivinhar quem evoluiria de tal forma, a gente utiliza justamente os fatores prognósticos, né? Então, pacientes mais jovens, pacientes com um envolvimento anatômico mais extenso, com doença perianal, envolvimento retal grave, comportamento penetrante ou estenosante, presença de úlceras profundas, aqueles que já tinham sido submetidos a uma cirurgia, talvez esses pacientes tenham fatores de maior risco, fatores de pior prognóstico, e assim deveríamos tratar ele de forma mais intensiva. Veja, por exemplo, essa paciente de 40 anos, né, com diarreia há 12 meses, de forma intermitente. Ela tinha também um quadro articular, usava AINES de vez em quando, e ela fez uma colonoscopia que a própria reumatologista solicitou, e aí veio um processo inflamatório em ilho e colo, que foi compatível com doença de Crohn. Ela iniciou o tratamento com corticoide, ela melhorou dos sintomas tanto intestinais como articulares. Depois ela passou a usar a azatioprina em monoterapia. Ela teve uma boa tolerância, ela conseguiu cicatrizar a mucosa com esse tratamento. Isso ocasionou uma ótima qualidade de vida para essa paciente, sem que fosse necessário o uso de uma terapia combinada já no início. No entanto, esse outro paciente aqui, né, 30 anos, sexo masculino, diarreia há 6 meses, já com surgimento de uma fístula perianal complexa, ele foi submetido a uma colonoscopia que mostrava úlceras profundas em ilho e cólon. Esse paciente, logo que foi prescrito um tratamento para ele, ele desenvolveu pancreatite com azatioprina, e devido a isso ele foi submetido ao tratamento com infliximab e metrexato, uma comboterapia, né, de infliximab com metrexato. Esse paciente, meses depois, evoluiu com cicatrização da mucosa, fechamento da fístula, e veja a nova colonoscopia, né, mostrando, de fato, um resultado, aquele resultado que a gente espera, aquele resultado que a gente deseja. Então, o que é que separa esses pacientes que eu mostrei aqui para vocês, dessa paciente que está lá no alto? Foi justamente, talvez, a fase em que esses pacientes foram tratados, né? Quando a gente trata de forma mais precoce os pacientes, a gente acaba diminuindo a evolução, a chance dele evoluir para formas mais complicadas da doença. Então, uma questão importante, né, quando a gente atinge o nosso objetivo, né, no tratamento desses pacientes com doença de Crohn, é como seguir, como fazer o seguimento, né? E daí surgiram novos conceitos em doença inflamatória intestinal, como, por exemplo, o Treat to Target e o Type to Control, né? E o que seria isso, né? Uma estratégia de Treat to Target é aquela que o objetivo é alcançar alvos e desfechos pré-definidos. Novamente, a gente aqui recorre aqui à cardiologia. Os cardiologistas, os endócrinos,
eles têm alvos bem definidos quando eles vão tratar um paciente hipertenso, quando eles vão tratar um paciente diabético. E assim, a gente deve pensar também em manejar os pacientes com doença inflamatória intestinal, seguindo de perto, né, não deixando os pacientes soltos, utilizando as ferramentas apropriadas para ver se nós estamos atingindo os nossos alvos. E se nós não estivermos atingindo, a gente precisa otimizar a nossa terapia. E foi justamente o que esse estudo, CALM, né, um estudo prospectivo, multicêntrico, de comparação de estratégia de tratamento na doença de Crohn fez. Foram 244 pacientes com doença de Crohn, virgens de terapia imunossupressora, né, que foram seguidos durante 48 semanas, e o desfecho primário era atingir um score endoscópico menor que 4 e a ausência de úlcera profunda. Os pacientes foram tratados com corticoide, depois foi feito o desmame, e eles foram randomizados em 2 grupos. Aquele tratamento convencional, onde a otimização do tratamento era baseada apenas em sintomas e na necessidade do uso de corticoides, e aquele outro grupo, que a otimização era uma otimização treat to target, baseada não só em sintomas, mas também através de ferramentas que avaliavam a normalização dos marcadores inflamatórios, como calprotectina e PCR. E o que foi que aconteceu? Ao término de 48 semanas, essa estratégia Tight Control promoveu maior cicatrização de mucosa do que aqueles pacientes que tinham se submetidos a um tratamento convencional. Então, em doença de Crohn, uma estratégia Treat Target promove mais cicatrização de mucosa e remissão profunda em comparação com a estratégia baseada apenas em sintomas. Então, aquele conhecimento que a gente já tinha atingido, né, no slide anterior, que a gente já tinha visto aquela evolução da importância da cicatrização da mucosa, ele se soma aqui com realmente a cicatrização da mucosa como alvo terapêutico. Então, em doença de Crohn, uma estratégia de target promove mais cicatrização, como a gente viu nesse estudo que a gente acabou de mostrar. E assim como na diabetes, na hipertensão, assim como na artrite reumatoide, também hoje já existem os alvos bem definidos quando a gente vai tratar doença de Crohn, quando a gente vai tratar doença inflamatória intestinal. Não basta apenas a remissão clínica, é necessária a remissão endoscópica e a resolução de inflamação com base também em achados em imagem transversal, quando a gente fala a respeito de pacientes com doença de Crohn. Esse paciente aqui, vejam, em 2010, ele era um paciente de 52 anos, que ele tinha diarreia, perda de peso, dor abdominal, abriu também um quadro com fístula perianal, tinha espondilite anquilosante, o que acaba muitas vezes influenciando no tratamento que a gente vai escolher. Ele fez uma colonoscopia, que tinha uma doença de Crohn ileal, né? Ele fez também uma pancreatite com azathioprina e foi mantido em adalimumab em monoterapia em 2016. Então, essa era a coluna inicial dele. Em 2017, o paciente atingiu uma remissão clínica e endoscópica, essas imagens aqui da direita mostrando a cicatrização da mucosa, só que em 2019 ele apresentou elevação de PCR e elevação de calprotectina. Ou seja, a gente não se preocupou apenas em seguir esse paciente baseado apenas nos sintomas. A gente também norteou o nosso acompanhamento com base em ferramentas objetivas. Então, o paciente fez uma nova colonoscopia, tinha úlceras e erosões no ilho, e aí a gente fez uma otimização do adalimumab, a otimização da dose, ao invés de 40 miligramas a cada 2 semanas, ele passou a utilizar 40 miligramas a cada semana. Isso poderia ter sido feito com uma outra estratégia, se fosse realmente, estivesse ao nosso alcance, que seria fazer a monitorização dos níveis séricos biológicos como uma nova estratégia no tratamento da doença de Crohn, permitindo uma otimização da resposta primária, uma otimização na perda de resposta secundária, uma otimização na terapia de manutenção e muitas vezes até influenciando o clínico na decisão sobre o descalonamento. E essa revisão sistemática publicada na JCC em 2016 mostrou que essa estratégia de medir o nível sérico do infliximab durante a terapia de manutenção acabou levando os pacientes a se manterem mais em remissão clínica e atingirem mais cicatrização de mucosa do que aquela estratégia convencional. A gente sabe que existem estudos com resultados contraditórios, mas estamos avançando cada vez mais, não só
com novos dados, novas publicações, mas também na nossa experiência em como utilizar essas ferramentas, como utilizar o nível sérico a nosso favor. E aí, com esse conjunto de estratégias que a gente aqui mostrou, a gente já pensaria justamente em abandonar, né, de vez essa estratégia convencional, ela já não nos serve mais, e adotar o top-down para aqueles pacientes que precisam de top-down e step-up acelerado para aqueles pacientes que a gente sabe que naquele momento inicial não precisa de terapia biológica. E o que é que pode nos esperar no futuro? Só mais alguns poucos minutos aqui para a gente finalizar. Né? Novos desafios. Temos cada vez mais novas terapias, mas como devemos posicioná-las? Novos desfechos, mas qual é o melhor alvo terapêutico? E como podemos melhorar os resultados terapêuticos? Então, vejamos aqui esse ponto 1. Né? Que fatores podem nos guiar no posicionamento dos biológicos no tratamento da doença de Crohn? Né? A gente sabe que hoje o que a gente mais quer é um manejo personalizado. Né? E hoje, enquanto a gente ainda não tem ferramentas moleculares, ferramentas genéticas para poder fazer isso, a gente acaba, muitas vezes, observando que tratamento já foi feito, se o paciente tem manifestações extraintestinais, como aquele que eu mostrei que tinha uma espondilite anquilosante, acaba influenciando na escolha do anti-TNF quando você vai tratar a doença de Crohn desse paciente. Quando você está diante de um paciente idoso, né, a gente começa a ponderar mais a respeito de segurança, e hoje nós temos novos mecanismos que promovem mais segurança do que o do anti-TNF, do que as tiopurinas. Né? E como a gente já falou, a escolha guiada também pelo fenótipo, pela gravidade da doença. Esse é um estudo que está sendo feito nesse momento, é um estudo que vai comparar justamente duas estratégias de tratamento, o step-up e o top-down, só que de uma forma diferente. Ele, antes de colocar os pacientes em diferentes grupos de tratamento, ele vai fazer uma avaliação de biomarcadores, e ele vai randomizar esses pacientes, né? E ele vai fazer a estratégia top-down para todos os grupos, para quem tinha os biomarcadores positivos, como para quem não tinha os biomarcadores positivos. E ao término do desfecho, ele vai ver se a presença daqueles marcadores poderiam influenciar na escolha da melhor estratégia para esses pacientes. Então, é um estudo com 400 pacientes de doença de Crohn que está sendo feito nesse momento. Novos desfechos, né? Como nós devemos escolher os alvos? Antes a gente pensava em melhorar os sintomas, depois a remissão clínica, depois a gente viu aqui a cicatrização de mucosa. E hoje se fala em cicatrização histológica e, quem sabe, até uma cicatrização molecular, eliminação da doença no futuro. Esse estudo aqui é um estudo que está também selecionando os pacientes, ele está numa fase de seleção dos pacientes, é um estudo de retocolite ulcerativa, 660 pacientes vão ser randomizados, nessa proporção, 2, 3, 5. E no grupo 1, os pacientes vão ser seguidos e vai ter a terapia otimizada basicamente a partir dos seus sintomas. No grupo 2, eles vão ter que ter o alvo terapêutico vai ser sintomas e cicatrização endoscópica. E no grupo 3, sintomas, cicatrização endoscópicas e cicatrização histológica. E ao término do segmento, nós vamos ver o desfecho primário vai ser a avaliação, ao longo de 96 semanas, de qual grupo apresentou mais complicações relacionadas à retocolite ulcerativa, e isso incluindo também complicações relacionadas ao tratamento, visando nos dar, de fato, se, por exemplo, a cicatrização histológica vai ser realmente mais válida a ser buscada do que o que a gente já tem hoje em relação à cicatrização endoscópica. Então, eles vão avaliar hospitalização, colectomia, terapia de resgate e outros desfechos. Por fim, como podemos melhorar os resultados terapêuticos? Né? Esse estudo aqui, o estudo SPARE, ele vai comparar 3 braços e 3 estratégias de tratamento. Os pacientes vão ser tratados durante 1 ano com infliximab e tiopurinas. Aí, aqueles pacientes que atingirem a remissão livre de corticoide por mais de 6 meses, vão ser divididos em 3 braços. O braço A vai seguir com o mesmo tratamento, né, por 2 anos. O braço B, eles vão tirar o infliximab e manter só com tiopurina, e se houver necessidade, eles adicionam novamente o infliximab.
E o grupo C, eles vão manter só o infliximab, retirando-se a tiopurina, adicionando o imunossupressor, caso seja necessário. Ao final de 2 anos, eles vão avaliar a taxa de recidiva e a média de tempo gasto em remissão desses 3 grupos de pacientes. Por fim, esse estudo que está acontecendo agora, uma terapia combinada tripla da doença de Crohn, né? Doença de Crohn de alto risco, né? De alta gravidade, 60 pacientes vão receber inicialmente Vedo, MTX e adalimumab. O adalimumab vai ser retirado ao término de 26 semanas. Depois, os pacientes vão ser mantidos com MTX, que vai sair na semana 34, e vai manter até a semana de número 102 apenas com vedolizumab. Ao término, eles vão avaliar a porcentagem de pacientes que alcançaram a remissão endoscópica na semana 26, né, como desfecho primário, e vão avaliar vários desfechos secundários relacionados a sintomas, cicatrização de mucosa, internamento, necessidade de cirurgia. E com isso, né, quem sabe no futuro, hoje basicamente o que a gente faz é essa prevenção terciária, a gente já pega o paciente com o processo inflamatório e a gente vai tentar, de forma precoce, fazer uma intervenção para cicatrizar a mucosa, mudar a história natural da doença. Hoje já existe uma preocupação se já seria possível identificar pacientes de alto risco para a doença inflamatória intestinal ainda na fase pré-clínica e, de repente, fazer intervenções para poder evitar que ele evolua, de fato, para o diagnóstico. E no futuro, talvez aí mais distante, né, identificar através de marcadores genéticos, moleculares, aqueles pacientes que vão desenvolver, que estão mais aptos a desenvolver a doença inflamatória intestinal, e a partir daí fazer uma redução de fatores de risco, ou até mesmo intervenções genéticas, terapias genéticas, algo desse tipo. E com isso, né, todas essas estratégias juntas, todo esse trabalho que vem sendo feito ao longo do tempo, com o objetivo de se mudar, de fato, a história natural, diminuindo todas as complicações. Então, eu encerro aqui, agradeço aí a presença de todos, ao convite do Antônio Carlos para estar aqui com ele hoje. Para mim foi um prazer enorme estar com vocês. Fico à disposição para perguntas ao término. Excelente, Bruno. Vou pedir à Ana e o professor Carlos Brito para ligarem aí as suas câmeras, os seus sons. Vamos trocar aqui umas ideias. Primeira pergunta que eu te fazer, Bruno, é o seguinte: você mesmo que faz esses slides aí lindos, eu não sei fazer isso tão bonito assim, não. Sou eu mesmo, é um passatempo para mim, viu? Rapaz, que coisa bonita, que apresentação bonita. Tua apresentação foi não só completa do ponto de vista da abordagem terapêutica, mas uma apresentação muito bonita. E aí eu vou aproveitar, antes de passar meu caso, eu queria mastigar alguns pontos aqui que eu considero importantes, e eu acho que num encontro como esse, o mais importante é a gente extrair de colegas tão experientes, como o professor Carlos Brito e como a professora Ana Tereza, a experiência pessoal deles do dia a dia. E aí eu vou lançar uma pergunta que pode ser para os três, e você pode responder também, Bruno. Vocês ainda usam a azatioprina como monoterapia em doença de Crohn? Bom, vamos, ladies first. Primeiro, queria agradecer, Antônio Carlos, o convite, dizer que eu me sinto bastante em casa, não só pela Sociedade do Rio de Janeiro, mas porque meu sobrenome Pugas vem daí de Salvador, né? Então, eu sou baiana, então vários primos médicos aí na Bahia, uma delas gastroenterologista, apesar de nunca ter morado na Bahia, me sinto muito à vontade, todos os meus familiares estão aí em Salvador, de vez em quando eu dou um pulinho aí na terrinha. Mas, então, é um prazer estar aqui nessa sessão. Só para dizer, desculpa te interromper, Ana. Desculpa te interromper, dizer que, pessoal, a gente vai ter a honra de ter a primeira mulher como presidente da Associação de Gastroenterologia do Rio de Janeiro. Foi eleita a professora Ana Tereza Pugas. Então, o Rio de Janeiro aí abrindo história, trazendo pela primeira vez uma presidente mulher na nossa sociedade. Parabéns.
Obrigada, obrigada. Bom, eu gosto da azatioprina, sempre gostei. Eu vejo os pacientes, principalmente com doença de Crohn, como pacientes de apresentação muito individual. A gente não pode generalizar. Eu sempre digo para os meus pacientes que doença de Crohn, cada um tem a sua. Então, vários pacientes eu posso começar um top-down sem começar nenhuma outro tratamento com biológico, mas tem um grupo de 30% a 40% de pacientes com Crohn que vão ter um desfecho benigno. Então, eu tenho alguns pacientes ainda que têm Crohn e que já fizeram indução lá atrás com corticoide e se mantêm com azatioprina muito bem, com cicatrização, com remissão profunda. Isso existe. Não é a maioria, mas existe. Eu acho que a gente tem que, em algumas situações, dar oportunidade para esses pacientes. Mas é claro que essa avaliação de risco, e o Bruno colocou muito bem, os vários fatores de mau prognóstico devem ser levados em consideração quando você opta por induzir com corticoide, fazer com azatioprina. Então, se esse paciente tem algum desses fatores de risco, eu acho que a terapia top-down ou o STEP-A bem acelerado, ela é muito bem-vinda. Mas tem um grupo de pacientes, sim, que se mantém bem com azatioprina e eu, eventualmente, faço e tenho esses pacientes ainda em manutenção. E você, professor Carlos Brito, usa ainda a azatioprina como Uso. monoterapia? Eu sou conhecido também de utilizar, gostar da azatioprina, como a Ana Tereza, e o que eu faço é simplesmente isso, avaliar o perfil do paciente. Então, a gente tem aqueles pacientes, como bem falado, sem os fatores de prognósticos, uma doença mais agressiva, uma doença localizada, em que você pode começar. Claro que esse é o perfil do paciente, que você vai esperar 3, 4 meses. Essa droga começa a ter sua efetividade um período mais prolongado. Mas esse paciente me permite avaliar ele depois desse período, 4 meses, 6 meses depois. E hoje eu tenho métodos, inclusive, não invasivos, que eu posso fazer esse controle, ter uma caprotectina, ou um método, se for uma doença de Delgado, que eventualmente isso seria um fator de prognóstico ruim, mas principalmente se tratando de colo, que eu posso acompanhar, ou métodos de imagem. Então, hoje, eu me sinto muito à vontade no paciente com doença, que o padrão não é agressivo, sem fator de risco, de esperar 6 meses, 8 meses para a decisão terapêutica dele. Porque esse paciente com esse perfil me permite esperar 3, 4 meses a efetividade da droga e eu avaliar a atividade inflamatória. Se depois desse período eu vejo que ele não entrou em remissão, isso corresponde, como a Ana Tereza, a 30%, 40%, apesar de algumas revisões mostrarem que a efetividade dela não é tão boa, mas a gente vê isso, de fato, alguns artigos mostrando esse benefício, eu acho que tem que esperar, até porque tem a questão do custo. A terapia biológica hoje tem um custo, então hoje, pensando do ponto de vista de saúde pública e mostrando que essa estratégia pode ser efetiva, ou seja, o step-up acelerado, é importante que seja feito. Mas, como o Bruno disse, precisa de um acompanhamento de perto, reavaliação depois desses prazos que eu me referi, eu me sinto muito à vontade em testar. Se não der certo, eu posso fazer, na verdade, entrar com a terapia biológica isolada, combinada, defendendo o perfil do paciente. Você faz diferente, Bruno? Não, exatamente assim. Inclusive, teve um dos casos, né? Mini caso aí, não foi o intuito de discutir Não, mas como foram ótimos. mas ilustrar. Eu fiz exatamente isso e eu tenho realmente outro dessa forma. E, inclusive, recentemente, um paciente que fez uma iliocolectomia direita por conta de uma suboclusão por doença de Crohn, ele veio para mim já usando azatioprina para ficar fazendo o segmento, o acompanhamento, e se somou aí uns 3 ou 4 anos ele usando azatioprina com a mucosa completamente cicatrizada, e ele é bastante jovem, em função da questão de riscos, assim, a gente acabou conversando, ele é muito bem esclarecido, ele topou, assim, né, parar, interromper o uso da azatioprina, acho que já tinha uns 5 anos, mais ou menos, de uso, acho que chegou a 5 anos, interrompeu. Infelizmente, um ano depois começou a aparecer a atividade da doença de novo. Então, eu acho assim que há um espaço reservado para o uso da azatioprina, basta a gente selecionar bem. E eu acho que 6 meses é como o Carlos falou, 6 meses é o teto. Assim, tem pacientes que com 2 meses, 3 meses, a depender da evolução que ele está apresentando, do quanto ele está dando sinais de que não vai ficar bem com a azatioprina, de repente a gente já pode mudar.
É só um comentário, Antônio. Às Claro, vezes, cuidado para, assim, a gente sempre preocupa em não subtratar esse doente, né? Mas a gente também tem que ter o cuidado para não supertratar. Então, tem que escolher qual é aquele doente que pode se beneficiar com a azatioprina. Tem até um menino jovem, 24 anos, já acompanha ele há 4 anos de remissão profunda, e ele é diabético, insulino dependente, tipo 1, e com ilho terminal. E até hoje, várias enterorressonâncias, colonoscopias, mostrando que ele está 100% zerado com a azatioprina. Então, é um grupo seleto que a gente tem que aprender a identificar para não supertratar também os pacientes. Acho que esse exemplo de Ana é muito pertinente, porque não é infrequente a gente fazer aquelas discussões daqueles pacientes que têm aquelas ulcerações distais isoladas, mas com a quantidade maior de 5 ulcerações, mas é um paciente que clinicamente tem pouca intensidade de doença, que vale a pena nesse paciente tentar um curso com azathioprina, e aí sim, se ele não responder, a gente pensar, mas não logo de início, iniciar esse paciente sem grande estomatologia, com a doença localizada, uma terapia biológica. Pelo menos eu penso assim também. Perfeito. Só para registrar aqui a honra de ter conosco aqui o presidente da Sociedade de São Paulo, nosso querido Buzaide, está aqui assistindo, já mandou uma mensagem. Obrigado pela tua presença, Buzaide. Eu ia para um outro comentário e vi a opinião de vocês também, queria saber. Quer dizer, na realidade, quando nós estamos falando de comoterapia, e quando o Bruno apresentou comoterapia, é o imunossupressor associado à terapia biológica. Quando nós olhamos o anti-TNF, o estudo Diamond mostrou que não houve uma grande vantagem da gente associar a azatioprina ao adalimumab, que só talvez aumentasse ou potencializasse riscos. O estudo Sonic, sim, é um estudo emblemático, mostrou de forma clara que a comoterapia ela é eficaz no infliximab. Quanto ao ustekinumab e quanto ao vedolizumab, a gente não tem isso claro. Aí a minha pergunta vai para vocês. Vocês já têm algum doente com ustekinumab ou com vedolizumab que vocês associaram o imunossupressor, especificamente a azatioprina? Não vou falar de metotrexate para artralgia, porque isso é comum. Estou dizendo vedo mais azatioprina, ustekinumab mais azatioprina. Sim, eu tenho, não por opção, eu tenho alguns pacientes no ambulatório que eles são extremamente graves, aqueles doentes que não respondem com nada, já vêm do anti-TNF da comboterapia e você troca para o ustekinumab, troca para o vedo. Então, nessa troca, eu às vezes esqueço de propósito um pouco a azatioprina, não porque não tem trabalho ainda mostrando que essa associação vale a pena. Até ontem, por acaso, li um trabalho que saiu esse ano mostrando que a associação de azatioprina com vedo ou com Stelara não faria tanta diferença a longo prazo. Isso foi publicado agora, em 2020. Mas, às vezes, você vai trocar um paciente que perdeu resposta ou que não teve resposta ao anti-TNF, ele já está com a asa, e aí você vai começar um outro biológico, num primeiro momento, e ele é muito grave, eu posso manter, não para... como um sinergismo, né? Então, esse doente grave eu acabo mantendo, sim, mas eu não tenho nenhuma respaldo na literatura mostrando uma superioridade como tem o infliximab. Você comentou do estudo Diamond, realmente o Diamond, Antônio, não mostrou uma diferença a longo prazo, mas para o doente grave eu faço associação com a azatioprina com o adalimumab nos primeiros 6 meses, porque o próprio Diamond mostrou que o grupo que fez comboterapia cicatrizou mais rápido a mucosa nos primeiros 6 meses. Então, quando o doente é muito grave, eu acabo fazendo associação. Nos outros, não. E você, Carlos, você tem associação de asa com ustekinumab ou vedolizumab? Não, eu não tenho feito realmente essa associação, pelo fato de realmente não ter evidência. Há uma grande discussão que talvez o benefício da azathiopina seja diminuir o anticorpo por conta de algumas drogas que são mais imunogênicas, né, como os próprios anti-TNFs. Isso a gente não observa tanto nos pacientes com ustekinumab ou com vedolizumab. Esse seria um teórico argumento para isso. E aí eu tento sempre diminuir eventualmente o risco de efeitos adversos de drogas associadas, que é indiscutível quando você fala na comoterapia, no paciente grave, que precisa fazer associação. Os estudos mostraram o benefício, né, da comoterapia. Para os outros, como não tem evidência, eu sempre peso a questão do risco-benefício, eu não tenho feito. Isso não quer dizer que em situação particularizada isso não possa ser feito, mas eu tendo a não utilizar. Eu não tenho nenhum paciente, por exemplo,
que está utilizando. A interpretação que eu tenho, eu tento otimizar essas drogas, está fazendo estequinumab, eu otimizo intervalo ou vedolizumab. Se ele não respondeu, a tendência é eu não associar, como a gente faz com o anti-TNF, que estava só como monoterapia. Aí eu associo para otimizar uma azithromicina, mas com essas outras duas drogas eu prefiro mudar a classe terapêutica depois da otimização do que associar a azithromicina, que a minha percepção não tem tanto benefício, e vou estar adicionando um pouco de efeito adverso de azithromicina em relação às complicações a longo prazo neoplásicas, de risco de infecção, em épocas de Covid. Então, esse panorama, nesse caso, aí eu não sou favorável tanto à azithromicina, diferente do que eu disse no outro questionamento. Você tem algum caso, Bruno, de estequinumab e vedo com azathioprina? Não, logo acho que no primeiro caso, assim, que eu comecei a usar o estequinumab, como foi de comum, acho que para muita gente, utilizar aqueles pacientes super refratários, né, mais graves, que estavam à espera realmente de um outro tratamento. Eu acabei mantendo a comboterapia muito em virtude do que a Ana falou, assim, pensando num sinergismo, algo nesse sentido. Mas, ao longo desses últimos tempos, o conjunto de evidências tem, de fato, me desestimulado cada vez mais a fazer isso e usar essas medicações muito em uso em termos de comboterapia mesmo. Agora, antes de eu mostrar aqui... Tá? É raro, Oi, Ana, pode falar. não é a rotina, mas um caso ou outro grave eu acabo... Não, sim, ficou claro. Antes de passar aqui para o meu caso clínico, também vai permitir uma série de discussões sobre comoterapia. O Bruno deixou muito claro para a gente a questão do tight control, do controle rigoroso, que a gente sabe que não é tão simples na realidade brasileira, principalmente no serviço público, marcar uma consulta a cada 3 meses. A gente sabe que isso não é tão simples, mas o alvo terapêutico ficou muito claro que é a cicatrização da mucosa, e hoje já se discute cicatrização histológica. E aí eu queria ouvir também de cada um de vocês qual é o peso que vocês estão dando para a cicatrização histológica. Ou seja, eu vou ser muito objetivo na pergunta. Eu tenho um paciente que eu tratei, tinha uma lesão de íleo terminal, com úlceras profundas, edema, pode ter até a presença de pseudopolipose, enfim, uma característica de doença intensa. Ele tratou, houve uma significativa cicatrização da mucosa, ele tem lá uma pequena afta, ou não tem nada, e a histologia mostra uma submucosa com uma atividade inflamatória moderada. Eu recebi um caso essa semana exatamente assim, um íleo cicatrizado, mas uma submucosa bem estudada, mostrando uma submucosa doente. Nesses casos, vocês otimizariam esse doente ou vocês permaneceriam com a terapia que está, porque vocês estão satisfeitos com aquilo que a macroscopia mostrou em termos de cicatrização da mucosa? Ana. Em relação ao Crohn, Antônio, eu acho que nesse momento eu não faria nada, eu não otimizaria o tratamento. Eu acho que a grande maioria dos pacientes que tem cicatrização da mucosa, a histologia vai acompanhar. Eu ainda não tenho nenhum respaldo na literatura para fazer isso. Eu acho que a gente está mais perto da retocolite como objetivo de cicatrização histológica do que o Crohn. Pode ser que daqui a alguns poucos anos eu esteja falando diferente, mas no momento eu não otimizaria o doente com Crohn. E a retocolite, tem até um trabalho que a gente está publicando agora, que houve uma correlação muito grande entre calprotectina e cicatrização histológica, está para sair agora do nosso grupo, foi matéria de mestrado, houve essa correlação boa. Então, acho que a gente, na retocolite, vai caminhar, ainda não está estabelecido, como objetivo final a histologia. O Crohn, eu acho que ainda falta, eu não faria atualmente uma otimização. Perfeito. Brito? Eu acho que concordo com a doutora Ana Tereza. Eu acho que um paciente com esse perfil, por exemplo, a possibilidade de eu, de repente, perder o time dele, desde que eu tenho acompanhamento de perto, é pequeno. É uma doença delgado, quer dizer, o risco de neoplasia, obviamente, ele tem remissão endoscópica, também é pequeno. Então, é um paciente que eu fico mais tranquilo no acompanhamento dele. E reforçando isso que a doutora Ana Tereza disse, o fato de a gente poder ter outros marcadores, quer dizer, eu vou ter que revisar esse paciente com que frequência. Você tem uma doença, apesar de calprotectina ser melhor para a doença de colo, mas ela é adequada para a doença delgada, eu posso fazer o controle dela com esse paciente. Até porque esse paciente que ainda tem histologia,
a gente percebe uma queda de calprotectina, ainda que tenha alguma atividade inflamatória histológica. Mas calprotectina é um bom marcador, reforçando aí, eu quero ver o trabalho da doutora Ana Tereza, para ver essa correlação com a histologia, porque é extremamente importante para a gente. A gente sabe que com a calprotectina a gente se sente seguro no acompanhamento desses pacientes, e aí realmente eu não faria, mesmo tendo alguma alteração histológica, nessa localização, com esse perfil que você descreveu, eu ficaria muito tranquilo de acompanhar ele Só acompanhar. de próximo. Bruno, acompanha os relatores? Sim, eu acho que sim. Eu acho que essa questão histológica, de fato, para a gente incorporar na prática clínica, não há nenhuma robustez em termos de recomendação. Esse estudo que eu mostrei, assim, ele vai nos mostrar justamente esse desfecho, né, comparando sintomas, endoscopia sintomas e sintomas, endoscopia, histologia. Eu acho que o custo e os riscos agregados ao aumento de dose, otimização de terapias, pode suplantar os benefícios de se ter uma cicatrização histológica. Que a cicatrização histológica, em termos de obtenção de um melhor desfecho a longo prazo na retocolite ulcerativa, isso já existe, não se discute. Existem estudos mostrando que quem atinge remissão histológica evolui menos com recidiva clínica, menos com necessidade de internamentos, porém, não foi estudado o quanto o risco-benefício de se buscar isso pode, de fato, ser impactante na nossa prática clínica. Perfeito. Então, também, Bruno, nosso grupo aqui está, além Bahia, além Rio, realmente, tem a presença do Renato Fischer aqui também, nosso querido presidente também. Então, tem Conceição e Luiz Conceição, presidente do Piauí, e olha Luiz, só, presidente de Goiás. Então, pessoal... olha aí, estamos realmente com muitos presidentes aí assistindo, isso nos traz muito orgulho. Bom, eu vou tentar agora passar minha apresentação, vamos ver se eu consigo aqui, se fica certinho. E aí depois a gente volta para a nossa discussão. Eu vou apresentar um caso clínico dentro dessas estratégias de tratamento da doença de Crohn, e é um indivíduo masculino de 46 anos, bancário, natural da Paraíba, Não está aparecendo. Então, peraí. Vamos ver se eu consigo... Share o screen, doutor Antônio Carlos, por favor. Peraí. Vamos lá. Share screen. Foi agora? Foi, só pode colocar em modo de apresentação. Ótimo. Então, é um indivíduo masculino, 46 anos, bancário, natural da Paraíba, mas residente aqui no Rio de Janeiro já há pelo menos uns 30, 35 anos. Veio criança para o Rio de Janeiro. Ele tem uma história de um diagnóstico de doença de Crohn há pelo menos 10 anos, já sabido por ele, e uma doença que sempre se comportou com uma apresentação alta, apenas com comprometimento de jejum. A primeira imagem, inclusive, ele me levou, foi um trânsito de Delgado que mostrava segmentos de jejum comprometido. Ele tinha, na época, uma queixa de diarreia, 5 a 6 vezes por dia, diarreia pastosa, sem muco, sem sangue, e ele foi tratado com corticoide por 6 meses. Depois desses 6 meses, ele ficou sem nada, pelo que eu entendi, e mais ou menos 2 anos depois, ele passou a ter uma poliartralgia, com uso frequente de corticoide para melhorar essa poliartralgia e retorno de diarreia. E aí, quando essa diarreia voltou, ele evacuava pelo menos 10 vezes por dia. Foi feita uma imagem e o colega, então, optou por uma comboterapia, baseado provavelmente no Sonic, em que ele fez o infliximab, mais a azatioprina numa dose adequada, e ele teve melhora do quadro já após a primeira infusão. Depois de 90 dias, ele passou a ter uma elevação da calprotectina, mais do que dos 600 miligramas, e dor abdominal tipo cólica. Foi realizada, então, uma enterorressonância, e essa enterorressonância comprovou a atividade da doença com uma extensa atividade de segmentos do jejum
e foi feita, então, a otimização para o infliximab na dose de 5 miligramas por quilograma de peso, de 6 em 6 semanas, aqui está 6 em 6 horas, obviamente errado, 6 em 6 semanas. E aí, depois disso, de algum tempo, ele nos procura, foi a primeira consulta com a nossa equipe, e o que nós notávamos na história patológica pregressa desse paciente é que ele tinha uma história de asma na infância, ele não tinha alergia a nenhum medicamento. Há 5 anos atrás, ele tinha tido um quadro de uveíte que tinha sido tratado com corticoide, com uma melhora rápida, e ele tinha um diagnóstico de espondilite anquilosante HLA-B27 positivo, mas que ele não vinha acompanhando com o reumatologista, isso estava mais ou menos abandonado. A mãe tinha psoríase e tiroidite de Hashimoto, 2 doenças autoimunes, e apenas um irmão que ele não tinha doença autoimune, e o pai ele desconhecia qualquer história patológica do pai, porque ele não tinha convívio com o pai e ele nunca tinha fumado, esse paciente. Então, ele nos procura para uma segunda opinião, apresentando dor abdominal tipo cólica, de forte intensidade, no andar superior, evacuando no mínimo 10 vezes por dia, pastosa, sem muco, sem sangue, mas despertando à noite, muito astênico, uma poliartralgia intensa de tornozelos, pés e mãos, e uma psoríase intensa também de couro cabeludo, inclusive com uma grande quantidade de perda de cabelo. A gente notava verdadeiros buracos, verdadeiras falhas de cabelo. E aí ficou, então, a pergunta do que a gente fazia, né? Se nós acrescentávamos uma otimização e avaliaríamos após 90 dias. Essa otimização poderia ser, por exemplo, o aumento da dose do infliximab para 10 miligramas por quilograma de peso, ainda que não seja usual a dose de 10 miligramas por quilograma de peso de 6 em 6 semanas, mas talvez fazer uma dose maior para melhorar o nível sérico por um período. Acrescentar o corticoide, suspender a azatioprina, obviamente para a gente não ter uma imunossupressão tripla, o que seria um risco muito alto. Trocar de classe, uma antiterleucina pela seletividade, por exemplo, foi a pergunta que a gente se fez, ou trocar de anti-TNF, sair do infliximab e ir para o adalimumab, mas a psoríase dele nos preocupou muito e se um efeito de classe ali não poderia manter essa psoríase, embora a gente saiba que, eventualmente, pacientes que possam ter psoríase com infliximab podem não ter com adalimumab e vice-versa. E ele não tinha nenhuma condição de pagar nível sérico de infliximab e dosagem de anticorpo, então qualquer otimização ou troca da medicação seria, sem dúvida nenhuma, no escuro. A gente não faria isso de uma forma clara com a dosagem de nível sérico e de nível de anticorpo. Ele trouxe, então, uma PCR de 3,2, num corte de 0,5, um VHS bem elevado, de 68, e uma calprotectina que não marcava valores, mas dizia acima de 600. E uma colonoscopia que confirmou que ele não tinha doença até os 15 centímetros do ilho terminal, e uma enterorressonância mostrando um espessamento parietal sem redução da luz intestinal em diversos segmentos de jejum, não tinha dilatação a montante em nenhum segmento estudado, e o realce da mucosa e da submucosa era claro, com uma proeminência vascular mesentérica na topografia do jejum. Então, o diagnóstico do colega que viu, um colega muito experiente aqui do Rio de Janeiro, deu realmente uma doença de Crohn em atividade de jejum. E aí, depois de 8 semanas dele ter retornado ao consultório, foi feita a suspensão do corticoide, uma acentuada piora do quadro articular, poliartralgia de tornozelo, de punhos, de mãos, absolutamente incapacitante, ele não conseguia ir trabalhar, uma psoríase retroauricular, couro cabeludo e mãos, então a psoríase desse paciente evoluiu, que era só couro cabeludo, agora ele tinha atrás das orelhas e nas mãos também, muito deprimido, extremamente deprimido, e um quadro abdominal mantido com dor abdominal e diarreia. E aí nós tomamos uma decisão junto com a reumatologia, mesmo antes dele ir ao reumatologista,
numa ligação telefônica com um experiente colega aqui do Rio de Janeiro, reumatologista, a gente suspendeu o infliximab e nós iniciamos, então, o ustekinumab em dose de ataque de 390 miligramas de V e depois 90 miligramas subcutâneo de 8 em 8 semanas. E o colega reumatologista, então, pediu que a gente acrescentasse o metotrexate intramuscular na dose de 25 semanal. Foi mantido, então, depois de 90 dias, o ustekinumab com metotrexate e foram solicitados os exames de controle, 10 semanas, uma PCR que caiu, foi para 2,5, um VHS de 64 e uma calprotectina também em queda, mas ainda elevada, em torno de 350. E a avaliação clínica foi que ele estava sem nenhuma dor abdominal, ele evacuava de 2 a 3 vezes ao dia, com fezes pastosas, sem muco e sem sangue. Uma melhora acentuada da psoríase, mas ainda significativa no couro cabeludo. Ele já não tinha atrás da orelha, praticamente, não tinha em mãos, ele associava isso a sol, ele ficou na varanda de casa tomando muito sol, mas permanecia uma poliartralgia absolutamente incapacitante, com uso frequente de dipirona, opioides e tricíclico, sem melhora, que ele disse que roubava completamente a qualidade de vida dele. E aí, após 24 semanas, nós o revimos, ele tinha uma melhora significativa da evacuação, evacuava 1 a 2 vezes por dia, com fezes pastosas, ainda não totalmente moldadas, mas ainda pastosas. Ele tinha uma acentuada melhora da psoríase, já não se notava mais no couro cabeludo, ainda não tinha crescido o cabelo de forma significativa, mas já não se notava a psoríase ativa, nas mãos e na orelha mais nada, mas ele se mantinha absolutamente com queixa de poliartralgia e muito depressivo, apesar da associação do ustekinumab de 8 em 8 semanas com o metotrexate. E ele nos trouxe uma PCR de 0,5, um VHS de 28 e uma calprotectina de 185, o que mostrava e nos dava uma sensação que, do ponto de vista inflamatório intestinal, esse doente tinha melhorado muito. Ele saiu de mais de 600 na semana 0 do nosso contato, depois, na semana 12, 350 e na semana 24, 185. E aí, a conduta foi, pela não resposta do quadro articular, o reumatologista me estimulou a fazer uma associação do ustekinumab, onde ele tinha respondido muito bem do ponto de vista intestinal, com o adalimumab, para que o adalimumab melhorasse a resposta articular. Esse reumatologista já tinha uma associação de ustekinumab com adalimumab, ainda que numa dose inferior à que nós gastroenterologistas utilizamos, mas eu fiquei muito resistente. Houve uma decisão compartilhada com o doente, que nós estávamos aumentando o risco de infecções, o risco de efeitos colaterais, mas o desespero dele pela dor articular era tão intensa que ele aceitou suspender o metotrexate e nós iniciamos o ustekinumab com adalimumab. Como é que isso foi feito? Do ponto de vista prático, ele conseguia o ustekinumab pelo plano de saúde dele e ele deu entrada no adalimumab pela LME. Uma coisa meio confusa, mas a gente conseguiu montar dessa maneira e ele, então, ficou com o ustekinumab e o adalimumab. Como é que ele evoluiu? 3 meses depois do início da associação, ele esteve no consultório, evacuando apenas 1 vez por dia, com fezes moldadas, sem psoríase alguma, um acentuado crescimento do cabelo e, o mais importante de tudo, parecia uma coisa assim meio absolutamente milagrosa, ele não tinha nenhuma queixa articular. Tinha voltado a trabalhar no banco, andando bem, mexendo bem as mãos, melhorado acentuadamente da depressão, estava discutindo com o psiquiatra já, inclusive, a suspensão do antidepressivo, porque ele se sentia muito bem. E aí, eu trouxe aqui para vocês, e a gente fala em combo therapy, né? Quando a gente está falando do imunossupressor com a terapia biológica, e eles usam muito o termo
Dual Biologic Therapy. Esse é um estudo do Kendall Beck, que ele analisou uma série de casos de combinação de vedolizumab com outros biológicos. Um trabalho que não é antigo, foi publicado em setembro de 2018, e o que esse trabalho mostrou, com um relato de 4 casos, é que não há, na literatura, um apoio suficiente para que a gente defenda a comboterapia na prática da rotina médica, mas ela pode sim se tornar uma abordagem terapêutica viável para tratar uma doença inflamatória intestinal complexa e grave, sem comprometer necessariamente a segurança. E essa série de casos ela fornece uma base para estudos futuros com o intuito exatamente de avaliar a segurança e eficácia da comboterapia com os biológicos. Esse é um outro trabalho publicado na New England, agora em março de 2020, um pouquinho antes aí, da pandemia ter explodido, e é a comboterapia de biológicos na doença inflamatória intestinal, uma análise do David Bjorkman, que ele mostra que a possibilidade de efeitos adicionais ou sinérgicos de vários produtos biológicos é absolutamente intrigante, embora este seja um estudo retrospectivo, muito pequeno, sem controles, mas ele demonstra uma resposta impressionante à terapia dupla em pacientes com doença de Crohn grave, previamente refratário. Claro que ele deixou claro que precisam de estudos adicionais para avaliar diferentes combinações biológicas, tanto na doença de Crohn quanto na retocolite ulcerativa, e estudos longitudinais maiores também são necessários para identificar potenciais efeitos adversos. E aí, para terminar e ouvir os comentários de vocês, eu deixaria aqui já aí 5 perguntas para vocês. Quer dizer, por quanto tempo vocês acham que nós deveríamos manter essa comboterapia de ustekinumab com azatioprina? O reumatologista ele foi muito assim tranquilo em não, deixa, não se preocupa com isso, mas eu combinei com o paciente que nós faríamos isso por 6 meses e talvez reavaliaríamos a possibilidade de tirar uma das 2 drogas, ou tirar o ustekinumab ou tirar o adalimumab. Em caso de suspender um dos 2 biológicos, quer dizer, se vocês defendem essa suspensão, vocês tirariam o ustekinumab, que respondeu muito bem na atividade intestinal, mas não melhorou o quadro reumatológico, ou vocês suspenderiam o adalimumab, que previamente ele não tinha respondido um anti-TNF, mas que ficou absolutamente assintomático do ponto de vista de poliartralgia. Esse risco que a gente está assumindo nesse doente especificamente, ele vale a pena, é um risco que a gente deve correr. Essa será uma tendência futura, e se não entre biológicos, por exemplo, associar na retocolite ulcerativa droga de pequena molécula com uma terapia biológica, e como é que vocês acompanhariam esses pacientes? Então, esse foi o caso clínico, e aí eu gostaria agora aí de ouvir a opinião de vocês. Eu apago aqui, né, Júlio? Não, a gente tem que ler as perguntas. Para vocês lerem as perguntas, Foi né? amigo, hein, Antônio Carlos? Perguntas difíceis, né? Na verdade, assim, todas essas perguntas não têm uma resposta, né? Claro que não. Não claro pode responder com toda certeza, porque é bem vanguarda essa estratégia. Você chegou a comentar há um tempo atrás sobre esse caso como terapia de imunobiológica. Eu nunca fiz, não tenho experiência nenhuma. Eu acho que, começando com a pergunta, é uma tendência? Eu acho que sim. Eu acho que os trabalhos... Assim, você começou com um trabalho de 18. Em 2020, eu vi outro dia 4 trabalhos
Claro, nenhum estudo prospectivo controlado, duplo cego, nada disso, mas todos os relatos de caso, 2 casos, um relato de caso de 2 casos, 16 pacientes, estudo retrospectivo com 16 pacientes, 22 pacientes, um estudo pediátrico, todos a maioria com combinação de vedo com anti-TNF, mas tem o ustekinumab com ADA, tem com infliximab, tem de tudo. Nenhum desses eu cheguei a olhar mostrou efeito colateral grave, o que era a nossa grande preocupação nessa como terapia de imunobiológica. Então, esses relatos de casos e estudos retrospectivos, nenhum teve desfecho ruim, grave, todos com a tendência à resposta. Então, eu acho que sim, é uma tendência, a gente precisa de estudos. Eu não sei ainda como acompanhar esses pacientes, porque isso é uma grande novidade. Se esses primeiros trabalhos, eu acho que talvez o risco vale a pena em casos selecionados, como esse que você mostrou, de gravidade, que você melhora uma coisa e não melhora a outra. Acho que o teu caso, apesar de a gente não ter uma resposta definitiva, talvez eu suspendesse o Stelara, ou o ustekinumab, e ficasse com o anti-TNF para ver se ele dá, se o adalimumab poderia dar menos psoríase que o infliximab. Antes de existir o ustekinumab, o que a gente fazia quando o paciente tinha uma psoríase grave era exatamente trocar de um anti-TNF para outro, e não necessariamente o paciente piorava muito da psoríase. Então, eu acho que a gente, se a médio prazo for suspender algum, talvez eu suspendesse o ustekinumab e observasse se esse doente ia ficar bem. Doença de jejum não é uma doença difícil, porque é uma doença que você não vê tão bem, né? Quanto o cólon. Então, acho que eu talvez fizesse isso, mas, obviamente, não tem essa resposta na literatura. Não sei quanto tempo, já que você começou, talvez uns 6 meses, 8 meses, para reavaliar depois, né? Mas são respostas ainda muito empíricas, ainda muita novidade, mas a literatura está começando a explodir ainda esses relatos, esses estudos retrospectivos. Né? Perfeito. Carlos, e você? Só uma pergunta, uma curiosidade. Você vinha descrevendo o paciente como espondilite anquilosante. Essa psoríase dele apareceu após o início do anti-TNF? Após o início do infliximab. Isso só ele tinha uma mãe com psoríase, né? Ele tem mãe com psoríase, mas ele nunca tinha apresentado psoríase. Ele apresentou depois do infliximab. E só uma curiosidade, né? Porque havia uma descrição, provavelmente com investigação de imagem, talvez por ressonância de coluna de espondilite anquilosante, ele faz o psoríase após o anti-TNF. Esse diagnóstico diferencial é importante, porque a psoríase pode ser uso pela terapia biológica, que está mais relacionado com o anti-TNF. Então, o surgimento de psoríase em paciente após o início da terapia biológica, ele, na verdade, pode ser um efeito adverso da droga, mas, eventualmente, pode ser, pela história familiar, porque ele foi o gatilho para que ele abrisse essa doença. Então, toda vez que surge uma psoríase, depois de iniciar a terapia biológica, afastar a possibilidade que essa psoríase não seja decorrente do uso do ATNF. Às vezes você mantém e observa, o paciente às vezes regride ou associa o MTX como foi feito, então era só uma lembrança. E outra pergunta ele foi avaliado só com calprotectina? Você teve algum tempo para avaliar ele do ponto de vista de imagem, com a intrarressonância de delta? Não, depois da comoterapia, ainda sem intrarressonância, ele é meio claustrofóbico, não é um exame tão simples dele ser submetido. Ele conseguiu superar o medo, tomou lá umas gotinhas de Rivotril antes do exame, mas ele não topou fazer num espaço curto de tempo uma nova ressonância. Ele me pediu pelo menos 1 ano para fazer uma nova enterorressonância. Isso só um comentário, porque eu acho que essa sua decisão de quando tirar vai depender muito dessa percepção. Eu sei que a calprotectina, a gente gosta do marcador, mas eu tenho uma pessoa que é sempre uma referência para mim, que é a doutora Valéria Martinelli, lá de Recife, que ela, às vezes ela teve surpresas ruins com a história da calprotectina como marcador, principalmente que ela estava ali com uma doença muito intensa e um valor de 600, né? Atualmente a gente vê valores maiores, e às vezes a gente faz a conta-prova, claro, como é doença delgado, não vai ter acesso à coluna, como você fez, mas é uma tentativa de sempre avaliar com imagem para tomar essa decisão quanto tempo. E aí eu concordo, o tempo vai ser a partir, se ele teve resposta com a calprotectina e teve resposta da redução da atividade inflamatória com esse paciente, eu seguraria até eu sentir que ele teve uma resposta clínica. Isso poderia ser aí 6 meses, 8 meses, dependendo da evolução. E uma coisa que é interessante, se fosse suspender qual, também concordo com a doutora Ana Tereza, eu tenderia a suspender realmente o ustekinumab. É interessante porque o adalimumab, o anti-TNF, nas espondilopatologia axial, inclusive espondilite anquilosante,
o Ustekinumab não é uma boa droga. Por isso, provavelmente, esse paciente não melhorou da doença articular. Os reumatologistas e os consensos da Associação Americana de Reumatologia não utilizam essa droga como a primeira posição na doença axial. Eles gostam do secukinumab, do Cosentyx, que para a gente não funciona. Então, é o dilema da vida real. Que a gente tem visto, inclusive, a abertura de Crohn, né? Isso, abrindo caso de inflamatória. Então, ou É. seja, esse é um caso muito interessante que você trouxe e riquíssimo, porque é um caso de vida real. Então, eventualmente, que esse paciente aí, provavelmente ele não se beneficiou isso, porque eu acho que é uma espondilite anquilosante, talvez a psoríase tenha sido secundária à droga, ou tenha artrite psoriásica, mas, de fato, eu acho que é o benefício. Primeiro, porque se ele fizer adalimumab, se deixar só ele, vai melhorar. Quer seja uma artrite psoriásica, quer seja uma espondilite anquilosante, esse paciente se beneficiaria das duas. E, obviamente, ficaria a dúvida, ele teve falha primária ao anti-TNF, né, o infliximab. Então, claro que a gente sabe que o paciente teve falha primária, utilizar a mesma classe terapêutica não há problema nenhum. Você pode tentar, até porque você consegue resgatar algum desses pacientes. E essa poderia ser uma tentativa. Mas, claro que a gente não fica tão animado se fosse uma falha secundária, né? O paciente vinha fazendo, entrou em remissão e fez a droga. Mas eu ficaria tentado realmente, como a Ana Teresa disse, de tentar o adalimumab, imaginando que ele pode, apesar de ter tido uma falha primária, de responder ao adalimumab como uma opção terapêutica. Eu ficaria com isso. E a pergunta seguinte, para provocar um pouco, e aí se ele recidiva, né? Se ele vai lá e ele entrou, você avaliou ele vinha em remissão clínica, eu volto para o adalimumab. Eu acho que volta uma pergunta para a mesa aí. O que faria, já que a reunião agora a gente só vai ter no ano que vem, né, daqui passadas as férias de janeiro, a pergunta, já para ajudar Antônio Carlos, é o que fazer depois? Se ele recidivar, o que é que volta? O que é que faremos diante desse cenário? Ou seja, parece que o adalimumab. Aí vem uma pergunta. Você voltaria o Ustekinumab, já que ele mostrou resposta clínica, e aí você vai estar achando duas drogas, apesar da segurança que em psoríase tem o Ustekinumab, inibidor de interleucina 12-23, ou, por exemplo, você tentaria um vedolizumab, aí pensando na redução dos efeitos adversos. Quer dizer, já vou mudar, desculpa a palavra, eu já vou mudar aqui para já funcionou no 1, eu vou gastar esse gatilho, pensando porque ele está fazendo computerapia, risco de evento adverso. Será que se eu fizer um vedolizumab, eu diminuiria esse meio, né? E pensando agora nesse cenário da pandemia, a vacina só vai ter daqui a um ano, né? Será que para todo mundo? Será que essa é uma opção? Fica a provocação. O que fazer caso ele recidiva? Já para ir ajudando o Antônio Carlos aí. Inclusive, a pergunta para ele. Essa tua pergunta vem me perseguindo aí. Já para te adiantar, a gente está tendo a honra de ter a Valéria Martinelli aqui assistindo a gente, já que você a citou aí. É realmente uma colega brilhante. Bruno, você faria diferente? Você, por exemplo, Ana e Carlos Brito, no momento de suspender alguma coisa, ficariam com o adalimumab. Você faria diferente? Como é que é o teu pensamento? Eu acho que o racional leva ao uso do adalimumab mesmo, na decisão de manter o biológico, manter o adalimumab. Tem que lembrar bem o contexto clínico que ele estava quando você decidiu associar, fazer essa terapia combinada, né, de dois biológicos. Era um momento em que ele estava com uma incapacidade, né, clínica de realizar qualquer atividade, e isso levou a um estado de depressão importante. A entrada do adalimumab no contexto levou a uma melhora do quadro articular e o paciente chegou, inclusive, a pensar em já retirar o antidepressivo, diante de tamanha melhora articular, como você bem citou, que parecia bem um milagre. Então, esse é o contexto do paciente, né? De um estado completamente incapacitante para um estado que você delineou como milagroso. Melhora a qualidade de vida, né? Tirar essa medicação que promoveu essa melhora para ele é um tanto quanto difícil nesse momento. Eu acho que ele nem vai aceitar. Tem uma outra questão assim que eu falaria em relação a espondilite anquilosante, espondiloartropatia do tipo 2, tudo isso que Carlos Brito citou, que Ana citou, não vou falar mais sobre isso, que é redundante. Eu acho que a TNF é melhor. Mas tem um detalhe assim, que vocês não citaram e eu vou acrescentar. Na suspensão de um biológico, o que é que a gente sempre se preocupa depois que a gente vai reiniciar? É a questão da imunogenicidade a esse biológico.
E eu acho que esse é um outro fator que vai falar favorável à manutenção do anti-TNF. Em se suspender num biológico e depois você precisar retomar, em qual deles você vai esperar ter maior problema em relação à imunogenicidade, à maior formação de anticorpos? Vai ser em relação ao anti-TNF. A gente sabe que o ustekinumab, dentre os biológicos que nós temos hoje, é aquele que menos, né, tem se mostrado imunogênico, menos causado imunogenicidade. Então, esse é um outro detalhe. Suspender um anti-TNF e voltar depois com o anti-TNF, a gente sabe que tem uma perda por conta da imunogenicidade, dessa janela que você passou de tempo sem utilizá-lo. Então, assim, Em relação a, desculpa, em relação só a essa questão da tendência, né? Se é uma tendência, eu já vi assim algumas discussões a respeito que muitas vezes alguns pacientes com doença de Crohn, eles possuem topografias de processo, determinado processo inflamatório pode ter um mecanismo de doença diferente a depender da topografia. Então, muitas vezes, por exemplo, eu cheguei a ver, né, paciente com doença extensa de Delgado, com doença de colo e doença perianal. Iniciar com anti-TNF, melhorar muito o colo, melhorar as fístulas perianais, mas a doença de Delgado persistir realmente bastante importante, impactando o segmento do paciente. Então, por que que isso acontece? Por que que melhorou no colo, melhorou as fístulas e não melhorou no Delgado? Talvez por uma questão de mecanismo de doença naquele segmento do intestino. Ana, quer falar? Eu queria só comentar a pergunta do Carlos Brito em relação e se ele piorar e se recidivar, o que vai fazer? Quer dizer, claro, a gente não tem nada disso na literatura, mas aí depende de que recidiva ele vai ter, né? Se ele recidivar... Eu falei do intestino. Pois é, se ele recidivar o intestino, aí seria fundamental fazer uma TDM para ver se vale a pena. Eu sei que é difícil, né? A maioria dos pacientes não conseguem pagar, mas se vale a pena otimizar o adalimumab antes de trocar, eu faria isso. Ou se eu pudesse fazer TDM, eu faria o TDM para ver se vale a pena otimizar. Se eu não pudesse, eu otimizaria o adalimumab no escuro, se ele recidivar do intestino. E se o TDM mostrar que ele tem um nível sérico bom, ou se otimizar ele não melhorar, aí sim o vedolizumab. Mas se a recidiva for articular, bom, se for pela espondilite anquilosante, ainda vale insistir no adalimumab, mas se for periférica, não melhorando com a otimização do adalimumab, esse paciente fica com poucas possibilidades, né? A gente fez uma... Em vedo vão ter muita ação nessas manifestações extraintestinais. A nossa última consulta foi conjunta, né? Como é um centro da Rede Dora, eu fiz o reumatologista e ele, os três juntos, o que facilita muito e é um privilégio, né? Você conseguir dois especialistas na mesma consulta com esse paciente. O que a gente combinou em concordância com ele, é que nós observaríamos minimamente 6 meses. Se nós tivermos ou uma manutenção da calprotectina boa, parâmetros laboratoriais bons, remissão clínica boa, já que ele não quer entrar na ressonância num curto espaço de tempo, nós discutiríamos a retirada, então, do ustekinumab. Foi conjunto meu com o reumatologista, acompanhando aí a ideia de vocês, manter o anti-TNF e tirar o ustekinumab. E nós também discutimos isso que o Carlos Brito, de forma muito inteligente, colocou, e se ele piorar a questão intestinal, quer dizer, melhorou a parte reumatológica, mas piorou a questão intestinal. Nós tínhamos duas opções, quer dizer, ou nós passamos o ustekinumab para 4 em 4 semanas, seria a superotimização do ustekinumab, ou otimizaríamos o adalimumab, e a ideia, então, já que a gente estava usando duas terapias biológicas, foi, se isso acontecer, Brito, otimizar o próprio adalimumab, que seria a droga que a gente escolheria para ficar sozinho. Então, esse foi mais ou menos o conjunto da ideia, e eu quis trazer esse caso porque foi meu primeiro caso de combinação de terapia biológica, e eu estava angustiado, querendo saber aí a opinião de vocês, se eu conduzi de uma maneira adequada, né? Só um comentário.
Desculpe, Bruno, só um comentário em relação, mais uma coisa que a gente tem que estar atento, né? O vedolizumab realmente tem vários estudos, inclusive de revisões sistemáticas, com meta-análise, mostrando que ele pode aumentar a frequência de manifestações articulares, como um evento novo ou uma piora de sintomatologia prévia. Claro que aí a gente está numa situação particularizada, que ele está lá com o bloqueio dele de TNF. Mas é interessante observar isso no vedolizumab. Isso além de não proteger, como a Ana Teresa falou, ele tem a possibilidade de fazer eventos novos de manifestação articular e piorar. Então, obviamente, tem que ficar atento a isso, mas, teoricamente, ele está bloqueado lá onde deveria. E só uma curiosidade, eu não tenho nenhum paciente com terapia combinada, por isso que eu achei o caso extremamente interessante, merece uma publicação como relato de caso local. Mas no SBAD agora, a gente fez o capítulo do livro e deu a aula, e era, na verdade, novas moléculas. E aí eu cito lá, porque falei em terapia combinada, não para perspectiva, mas que já havia algum modelo, e há 2 trabalhos interessantes, um do Yang e Panacione, estou lembrado do nome dos artigos, porque eu precisei escrever, que ele tem 22 casos, e um outro que é o do Grales, todos 2 agora de 2020, que ele tem 50 casos, 53 casos, inclusive 10 com manifestações reumatológicas. E ele mostrando isso, inclusive não teve nenhuma morte, complicação, tiveram 7, tiveram efeitos adversos. Aqueles graves que são os graves da gente, faz infecção por clostrídio, faz uma celulite, complica lá a fístula. Então, obviamente, se eu tivesse na sua situação, agora depois eu ficaria mais tranquilo de fazer essa situação como você agora, porque, apesar de ser série de casos, a gente tem que ficar atento em relação a isso. E eu acho que a gente tem que ganhar tempo, né? Quer dizer, a gente tem estudo de fase 3, e aí na minha discussão com o grupo lá, a fase 3 não quer dizer nada, pode ser que leve 2 anos, 3 anos, mas já tem fase 3 com, por exemplo, inibidor pequena molécula, de JAK específica, já que um patacitinib, por exemplo, ele já está em fase 3 para tanto doença de Crohn como retocolite. Quem sabe, né, tofacitinib não funcionou para doença de Crohn. Quem sabe uma droga dessa mais seletiva, com menos efeitos colaterais, juntar uma pequena molécula, por exemplo, com um anti-TNF. Esse parece ser um caminho, e esses 2 trabalhos que eu citei, muitas coincidências haviam em relação a essa associação. Então, isso pode ser também ganhar tempo. Se você está tratando aí 1 ano, 1 ano e meio, daqui a pouco, 2 anos, sai uma molécula aí, e você, de repente, faz uma troca dessa, ou por falha, ou porque você possa se sentir mais seguro em relação ao risco de evento adverso. O Antônio José fez uma pergunta aqui muito interessante, professor Antônio José Carneiro, se houve dose de indução do adalimumab. Por opção do reumatologista, Antônio, não. O adalimumab já se começou na dose de 40 miligramas de 14 em 14 dias, porque ele achava que a dose dos 90 miligramas subcutânea não estava tão longínqua ainda da dose de indução do ustekinumab, e ele ficou com medo de fazer um tiro de adalimumab. Então, ele pegou uma carona, como ele já estava usando uma terapia biológica, pegou uma carona e fez o adalimumab direto de 14 em 14 dias, não houve dose de indução. Mas ele causou uma sinuca, né? Porque o reumatologista não faz dose de indução e você já estava com sua droga, o ustekinumab bem, não tinha sentido fazer dose de indução. Mas a pergunta fica. E aí, será que o fato de você não ter feito dose de indução, esse anti-TNF, você vai responder mesmo para a doença inflamatória intestinal? É mais uma pergunta brilhante. Eu encharquei o receptor, né? Você pode responder essa pergunta se você conseguir fazer o TDM nele, o nível 7, entendeu? Agora a gente vai conseguir. Você pode ver se está um nível bom, ok. A gente agora vai conseguir, ele já se organizou aí do ponto de vista financeiro, a gente vai mandar lá para o Paraná com o Rodrigo Bremer e vamos fazer lá com ele a dosagem. Só um comentário. Um comentário. Hoje, por acaso, eu atendi no consultório um médico que eu acompanho, já tem 2 anos e meio, ele tem doença de jejum, restrita no jejum, e optou por fazer, eu fiz top-down, era muitos sintomas muito inespecíficos, e ele faz adalimumab, exatamente. Ele fez TDM, o TDM dele está 14, né, para adalimumab, está excelente, e é um paciente que não tem doença estenosante por ressonância, por nada. E eu fiz o diagnóstico com a cápsula, porque a ressonância, o Antônio Eiras me ligou dizendo que era um espessamento muito tênue, que não dava para ter certeza, e como não tinha estenose, a gente fez a cápsula e foi feito o diagnóstico, e ele já tem uma cápsula de controle, uma ressonância controle, uma cápsula de controle mostrando cicatrização da mucosa 100%, só com a adalimumab, está com 2 anos, com TDM lá em cima. Então, é só para comentar que talvez esse paciente seu com doença em jejum e que não tem estenose, vale a pena, se for possível, fazer um acompanhamento por cápsula.
Eu não tinha pensado nessa possibilidade, mas você tem 100% de razão. O medo dele da interressonância pode ser superado por uma cápsula, já que a gente sabe que ele não tem nenhuma estenose. Exatamente. Bruno, bom... Uma sincronia, desculpa, eu tive uma sincronia aqui com o Carlos, que na mesma hora que ele falou do VEDO e dessas manifestações extraintestinais, principalmente articulares, né? Eu ia justamente citar isso, assim, eu ficaria bastante temeroso em ter que usar VEDO, né, numa recidiva, numa piora clínica dele, antes de pensar em voltar o ustekinumab ou otimizar o adalimumab. Eu faria justamente isso antes de pensar em usar vedolizumab, pelo risco de desenvolvimento de sintomas extra-articulares. Saiu um artigo agora em novembro no IBD, justamente falando sobre isso. Não sei se vocês chegaram a ver esse artigo. 30% dos pacientes que usaram o vedolizumab na doença inflamatória intestinal desenvolveram pioraram sintomas articulares, e eu acho que em torno de 10% desses pacientes tiveram que suspender o vedolizumab em função disso. É um estudo publicado o primeiro autor é até um brasileiro, que é Guilherme Ramos, do Paraná, que ele foi fellow, né, lá, ele fez residência e está trabalhando lá na... Um rapaz brilhante, um colega brilhante. Tem publicado muito, tem publicação, inclusive, de relato de caso na New England. Uhum. Exatamente. Mas, desculpa, pode fazer a pergunta aí. Não, já não vou fazer pergunta. Eu queria agradecer. A gente teve um público que altamente seleto, do Brasil todo, gente do Brasil inteiro. A gente fica muito orgulhoso. Professor Carlos Brito, uma honra, saudade de te dar um abraço aí, pessoal. Estamos precisando, vamos fazer isso. Infelizmente não se encontra. Ana, vou ter a honra de encontrar amanhã, numa visita hospitalar nossa, mas também a saudade já está grande. Bruno, o encerramento vai ficar com você. Foi uma honra para a Associação de Gastroenterologia do Rio de Janeiro ter essa parceria com a Sociedade Baiana de Gastroenterologia. Então, boa noite a todos. Obrigado, Toninho, pela parceria. Obrigado, Ana, Tereza e Carlos Brito, pelo excelente debate que vocês promoveram aqui. Foi realmente, assim, elevaram bastante o nível da sessão, e a gente sabia, a gente esperava isso, pelo que vocês representam realmente na doença inflamatória intestinal. E agradeço aos colegas que estiveram aqui hoje conosco, vários colegas de Pernambuco, gente da Bahia, do Rio de Janeiro. Esperamos... Piauí. Piauí, São Paulo. Esperamos poder ter a oportunidade de repetir momentos como esse. Então, desejo a todos uma boa noite e, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. E para aqueles que eu não falar antes, um Feliz Natal e um bom Ano Novo. Feliz Natal e bom Ano Novo. Obrigada a todos, hein? Foi uma honra. Obrigado aí. Tchau, pessoal. Um abraço.